Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Monster Hunter, novo filme dirigido por Paul W.S. Anderson e estrelado pela sua esposa, a Milla Jovovich. Começo essa crítica com uma pergunta para vocês. Alguém tinha alguma expectativa para esse projeto? Eu realmente não tinha. Inclusive, deixa eu falar um pouquinho da minha relação com essa franquia no mundo dos games. Eu tive contato com Monster Hunter World, foi o primeiro game que eu joguei desse universo e eu realmente gostei bastante. Eu fico no aguardo, inclusive, do novo jogo para o Nintendo Switch que será lançado em 2021. Então, mesmo tendo curtido muito o game, por que eu não tinha expectativa? Por conta do diretor. Porque o Paul W.S. Anderson, ele desenvolveu esse método de adaptação de videogames e ele não conseguiu apenas um público fiel, ele conseguiu também muitos defensores. E o que eu acho muito curioso e muito engraçado também é que esses defensores entraram num loop de argumentação do tipo, especialmente após Resident Evil, mais ou menos assim, o filme não é bom, mas pelo menos ele tentou, no próximo a gente vai ter algo melhor. E era o mesmo argumento, e os filmes passavam e não eram bons, e o loop continuava. E mesmo assim, os filmes tinham bons resultados de bilheteria e também faziam sucesso no home video. Eu ouvi muito esse argumento também agora com Monster Hunter. As pessoas diziam, mas espera aí, é uma nova franquia, você não pode colocar como parâmetro de comparação Resident Evil. Tem produtores sim que trabalharam com Anderson, mas é uma outra história, é uma outra adaptação. Gente, por favor, o Paul W.S. Anderson teve todas as chances do mundo de se provar como um bom diretor e como bom roteirista, e ele não conseguiu. Na realidade, ele é um realizador extremamente preguiçoso, sem criatividade alguma, que se contenta apenas com o básico do básico. Especialmente no caso de Monster Hunter, analisando esse filme, nós temos algumas atrocidades feitas. A montagem, por exemplo, desse longa deveria virar, na minha opinião, um objeto de estudo nas faculdades de cinema do que não fazer, de como não montar um filme, ou de como uma experiência ruim acaba sendo ainda pior e totalmente comprometida por conta da montagem extremamente precária. Agora, uma coisa inquestionável, o Anderson ele tem um poder de convencimento extraordinário, porque ele dizia o seguinte na produção de Monster Hunter, olha, eu sou um grande fã da franquia, eu quero ser fiel aos games. Se você é fã especialmente, se você tem muito carinho por Monster Hunter, por favor, controle as suas expectativas. Na verdade, o trailer de 2 minutos, ele conta toda a história que você vai ter no filme. Sim, ele conta toda a história. É aquele tipo de trailer que reúne os melhores momentos do filme e acaba colocando isso como marketing, para chamar o teu interesse. A Tenente Artemis, interpretada por Milla Jovovich e seus comandados, acabam sendo transportados para um mundo paralelo que conta com a presença de monstros. Após se depararem com um estranho, interpretado por Tony Jaa, eles precisam encontrar maneiras para retornar para casa. Abusando da sua boa-fé como espectador, mas eu preciso fazer essa pergunta. O que você espera ver de um filme do Monster Hunter? É uma questão tão simples, eu acho que era tão óbvia também, seja para o fã ou mesmo para o espectador casual, levando em conta até mesmo o título. Paul W.S. Anderson. Eu acredito que o público queria ver monstros, meu amigo. Eu acredito que o público queria uma interação que, no mínimo, lembrasse o universo do game, ainda que isso fosse feito como uma forma de tributo ou homenagem. Então eu só posso imaginar a decepção, porque eu fiquei decepcionado quanto a isso, mas a decepção daquele fã que aguardou muito por uma adaptação do game ao notar o número limitadíssimo de monstros. Pior que isso, durante boa parte da rodagem de Monster Hunter, a aposta está na interação humano contra humano, destoa completamente da base do game. Pensando nas justificativas para isso, eu acredito que o orçamento acabou falando mais alto também. Temos aqui um filme com efeitos especiais razoáveis, e eu falo isso porque existe uma cena que realmente é uma cena bem produzida que conta com efeitos legais. Fora isso, durante boa parte da rodagem do filme, o uso do CGI com padrão de qualidade muito baixo, sem contar em posicionamentos incompreensíveis. A montagem asquerosa de Monster Hunter realmente me irritou muito. Frequentemente nas tomadas de ação a decisão é de fazer vários cortes, então você não tem um ritmo, você não tem aquele desenvolvimento da ação pura. Isso sem contar no abuso também do slow motion, que é uma técnica muito antiga. Por que isso? Porque o Paul W.S. Anderson ele é experiente o suficiente, até mesmo quando você pega toda a sua filmografia, para conseguir fixar uma cena,
colocar um objetivo e aí ele não te apresenta a conclusão dessa tomada. Ele quer que você, como espectador, faça a leitura da situação. Então é curioso porque você tem tomadas que não estão prontas, que não tem um final no filme, já passa para outra situação, para outra cena. Das duas, uma. Ou faltou dinheiro para investir nos efeitos especiais, para criar cenas mais completas, ou as tomadas finais eram tão fracas, tão ruins que não tinha como recuperar e isso acabaria justificando os cortes. De qualquer forma, Monster Hunter deixa essa impressão de uma narrativa completamente fatiada. Isso dita o padrão de qualidade desse filme. É um longa fraco em atuações, é um longa fraco em trilha sonora, é um filme com uma storyline absurdamente precária, seja em desenvolvimento de personagens, ou seja de próprio objetivo, de motivação também de personagens, e que eu acredito, portanto, pessoal, que vai acabar decepcionando bastante os fãs. Mas tem um outro ponto. Longa de 1h30 de duração, um pouquinho mais de 1h30 de duração, que tem 1 hora totalmente voltada para o estranhamento da personagem da Milla Jovovich. Tinha muita coisa para explorar nesse novo universo, eles acabam fixando a experiência em torno daquela personagem, e aí frequentemente o diretor busca todo tipo de enquadramento possível na sua esposa para trazer reações que realmente não fazem jus ao que nós estamos assistindo. A conclusão desse filme é digna de boas gargalhadas, e sabe o que vai acontecer? Um novo loop de argumentação, como eu falei no começo desse vídeo, que é o seguinte: Monster Hunter, essa versão, foi apenas para apresentar o universo, apenas para apresentar personagens. Monster Hunter 2 será melhor porque aí ele já não tem que introduzir a série para quem não é fã do game. Eu tenho absoluta certeza que o pessoal envolvido na produção vai usar esse argumento para produzir um novo filme da franquia no futuro. Eu fecho Monster Hunter com a nota 2. Senhoras e senhores, esse é Paul W.S. Anderson. Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!